Para a deputada Fernanda Melchiona, as novas políticas públicas voltadas para a formação do leitor demoram muito a sair do papel. Ela presidiu a audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, que debateu como a atual legislação pode aumentar a formação dos leitores brasileiros desde a infância. Dizer que nós temos especial interesse em algumas políticas públicas para o livro que são absolutamente recentes e que, infelizmente, demoram a sair do papel. O último requerimento de informação que nós fizemos com relação ao Plano Nacional do Livro, da Leitura e da Escrita, nós tivemos respostas bastante evasivas, com relação ao Plano Nacional do Livro, da Leitura e da Escrita. O representante do Ministério da Educação concordou e mostrou dados sobre a importância da formação das crianças como leitoras, inclusive antes da alfabetização. Um autor muito famoso chamado James Heckman mostra como os estímulos, os primeiros anos de vida são muito importantes para o sucesso na vida adulta, a velocidade do desenvolvimento que se observa na primeira infância, onde se começa a formação desses jovens leitores, claro, ainda muito pequenos, antes da alfabetização, e os retornos são muito significativos, Para cada dólar investido em uma criança nesse período, você tem um retorno de 14 centavos de dólares, retorno anual desse montante, Infelizmente, essa etapa ela é negligenciada, E as mais afetadas geralmente são as famílias de nível socioeconômico mais baixo. O autor citado pelo técnico do MEC mostra ainda o que acontece com as crianças durante a etapa da alfabetização. Ali você observa o desenvolvimento da consciência fonológica, o conhecimento alfabético, o desenvolvimento do vocabulário, o desenvolvimento da fluência e, finalmente, a passagem da compreensão da leitura oral realizada por outra pessoa para a compreensão da escrita realizada pela própria criança. Um momento mágico na vida de uma pessoa. A secretária executiva do Plano Nacional do Livro, do MEC, deu um exemplo de como o Ministério está distribuindo não só os livros didáticos, mas também livros de literatura. Não só como acervos para as bibliotecas, mas também como livros para que os meninos levem esse material para casa. Para que o professor possa trabalhar, por exemplo, um projeto literário em que todos os meninos têm o mesmo livro, Que essa é uma dificuldade, por exemplo, minha enquanto professora, de trabalhar em sala de aula com um projeto de leitura numa sala de 40 meninos. Você tem que dividir ali em 10 grupos e você teria que trabalhar 10 livros diferentes, porque na biblioteca a gente não dispunha de exemplares iguais em 10 volumes. E como esquecer o mercado literário numa discussão como essa? Por isso é tão importante, quando a gente olhar para tudo isso, olhar para a biblioteca, olhar para a formação dos mediadores, a gente olhar para o mercado também, de uma forma geral, e trazer as políticas de fomento que são necessárias, Ter uma política que incentive a manutenção das livrarias e a criação de novas, porque a gente tem um déficit muito grande de livrarias no país. Como as bibliotecas são tratadas pela legislação? Uma das leis ainda é considerada incompleta. A segunda é a lei da biblioteca, da universalização da biblioteca, que é bastante deficitária, porque não basta a gente ter uma lei que diga que as bibliotecas precisam ser universalizadas. Nós temos que dizer como que isso vai acontecer diante do sistema educacional brasileiro, que é composto de educação infantil a ensino de jovens e adultos, passando pelo Fundamental 1, passando pelo ensino médio, correto? Então, a biblioteca escolar ela não tem um modelo padrão, ela precisa atender cada uma dessas etapas, e não é só com acervo, é com a formação continuada de quem trabalha diretamente com essas crianças em sala de aula e na biblioteca. José Castilho Marques Neto foi um dos criadores da Política Nacional do Livro. Ele lembrou uma conclusão a que chegaram os países latino-americanos no início dos anos 2000. Lá atrás, o que houve foi uma decisão política. Qual país nós queremos? E o lugar do Brasil para aquilo que nós queremos, enquanto um país autônomo, um país desenvolvido, um país com economia sustentável, um país que tenha o futuro sendo realizado no presente, a cada leitor conquistado, a cada criança assistida,
para o seu desenvolvimento cognitivo de maneira correta,